Borré já disse sim ao Grêmio, Rafinha é esperado nesse domingo e Douglas Costa tem uma proposta milionária do tricolor gaúcho. No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto como o Grêmio pretende montar uma baita seleção em 2021. Falo também sobre o São Paulo que pretende enquadrar a Globo para receber valores parecidos ao de Corinthians e Palmeiras. Tem informação sobre o Flamengo que mais uma vez viu seu departamento financeiro barrar a contratação de um jogador. Já o Corinthians segue pegando dinheiro emprestado com empresários, que ajuda a entender muitas coisas. Para completar, falo sobre mais um reforço no Cruzeiro e sobre os grupos definidos na Série D do Campeonato Brasileiro. Tudo isso a partir de agora. Antes, só queria pedir para você deixar like no vídeo, para se inscrever no canal do Nicola apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Já passamos de 1 milhão de inscritos, conto com a sua ajuda para que o canal do Nicola continue crescendo. Combinado? Bora começar falando sobre a Série D do Campeonato Brasileiro. A CBF divulgou nas últimas horas a definição do campeonato, como é que vai funcionar. Torneio que se inicia em 26 de maio e só termina no dia 14 de novembro. Serão 68 clubes, embora 64 vão disputar a primeira fase. Aqui vai haver uma seletiva a partir do dia 26 de maio com 8 clubes. Esses 8 clubes se enfrentam em mata-mata, jogos de ida e volta. E os 4 vencedores desse mata-mata se juntam aos outros 60 para que a gente tenha a Série D do Campeonato Brasileiro disputada por 64 equipes. Qual que vai ser o regulamento? A primeira fase começa no dia 5 de junho e vai ter 8 grupos com 8 times cada. Esses times se enfrentam dentro do próprio grupo em turno e retorno, ou seja, fazem 14 partidas. Os 4 primeiros colocados de cada grupo passam para uma fase de mata-mata. E essa fase de mata-mata promete ser bastante interessante com a presença de 32 times. Começa o mata-mata até chegarem às semifinais. Os 4 semifinalistas garantem acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Ainda tem a final, as finais marcadas para 7 e 14 de novembro. Só para contar que a minha Portuguesa, que volta a disputar uma competição nacional pela primeira vez desde 2017, caiu no grupo A7, que tem também o Bangu, o Santo André, o Cianorte, o Boa Vista, o São Bento, a Inter de Limeira e o Madureira. Grupo complicadinho. Tem um paranaense, o Cianorte, 3 cariocas e 4 paulistas, já estou incluindo a Portuguesa. Bom, bora falar agora a respeito do Cruzeiro, que ainda continua cambaleando dentro das competições nacionais, das competições estaduais, no caso. Felipe Conceição ainda não conseguiu encontrar seu time, mas a boa notícia é que o Cruzeiro contratou um jogador, o Rômulo, que já passou pelo próprio Cruzeiro. O Rômulo esteve na Raposa entre 2010 e 2011. Depois ainda foi para o Atlético Paranaense, até que se mandou para a Itália. Foram 10 anos de Itália, jogando por Verona, Juventus, Gênova, Fiorentina, entre outros. Viveu um momento bem bacana, especialmente em 2013 e 2014. Chegou a estar cotado para jogar a Copa do Mundo de 2014 pela seleção italiana. Ele se naturalizou italiano, mas acabou se contundindo e ficou fora da lista final de convocados. O grande problema do Rômulo hoje são as contusões. Ele está com 33 anos de idade, pode atuar como lateral direito ou como um meia aberto pelo lado direito. Tem se machucado demais e isso impediu que ele repetisse boas temporadas nos últimos anos. Estava no Brescia, jogou 22 partidas e 1 gol na última temporada em que esteve em campo. O problema é que ele não joga desde junho do ano passado. O contrato com o Brescia acabou, o Rômulo não encontrou clubes e somente agora, mais de 6 meses depois, volta a ser contratado por um time. Como o Cruzeiro busca mesclar a experiência de jogadores mais rodados, mais veteranos com jovens. A zaga, por exemplo, do Cruzeiro tem vários atletas formados nas categorias de base. O Rômulo pode ser um bom achado. Acho interessante, especialmente pelos custos. O Cruzeiro não vai pagar basicamente nada ao jogador de luvas, vai pagar somente um salário. Pode ser um reforço interessante. Se você não lembra do Rômulo, jogador que passou pelo próprio Cruzeiro, pelo Atlético Paranaense e também fez história no futebol italiano. Bom, bora falar agora a respeito do Corinthians, que divulgou seu balanço referente ao ano de 2020. Cheguei a gravar um vídeo nesse sábado contando sobre as maiores dívidas dos clubes brasileiros e o Corinthians está bem próximo de 1 bilhão de reais de dívida assustadora, 956 milhões de reais. Também nesse balanço consta uma informação importante sobre os empréstimos que o Corinthians tem pegado com empresários. Os empréstimos com Juliano Bertolucci e com Carlos Leite já são conhecidos de outros anos. Empréstimos feitos lá atrás e que têm gerado, por causa de juros, dívidas bem maiores. Vamos pegar o exemplo do Carlos Leite. Ele emprestou 4 milhões e 100 mil reais ao Corinthians em 2018. Os juros, no caso do Carlos Leite, são de 1,94% ao mês. E aquela dívida de 4 milhões e 100 mil reais já se transformou em
7 milhões e 700 mil reais. Juliano Bertolucci, é o maior empresário do futebol brasileiro. Havia emprestado lá atrás 5 milhões e 200 mil reais ao Corinthians. Juros de 1,5% ao mês. A dívida hoje já é de 9 milhões e meio de reais. O Corinthians pega a grana dos caras, não devolve, e os juros vai contabilizando, e essas dívidas vão crescendo. Outra novidade importante também, descoberta a partir do balanço. Ao longo da temporada de 2020, o Corinthians pegou 3 milhões e 200 mil reais emprestados com o André Cury. O André Cury é um empresário que tem ganhado bastante espaço em algumas das últimas principais negociações do futebol brasileiro. Esses juros menores, 0,6% ao mês. Não há nem previsão de quando o Corinthians vai devolver esse dinheiro, mas você estabelece, a partir do momento em que você pega dinheiro emprestado com empresários, uma relação que pode te complicar no futuro. Esse empresário pode cobrar que você coloque um jogador dele e nem sempre esse jogador é interessante. Alguns atletas que o André Cury colocou recentemente no Corinthians. Otero e Casares. O Casares já tem praticamente certa renovação do contrato. O Otero, ao que parece, vai haver a necessidade de uma discussão um pouquinho mais pra frente. O Ederson, o volante que veio do Cruzeiro e agora está no Fortaleza, foi outro jogador colocado pelo André Cury, além do Arauz. Um dos piores reforços recentes do Corinthians, o Timão desembolsou 4 milhões de dólares para trazer o volante chileno do seu país. Bom, queria que você usasse o espaço para comentários para dizer o que você acha a respeito desses empréstimos com empresários, se você acha normal, se você vê problemas, e eu considero que o Corinthians deveria tentar recorrer a outras instituições do que pegar dinheiro emprestado com o empresário. O tipo da relação que eu não acho muito bacana. Queria falar agora a respeito do Flamengo. Flamengo que empatou com o Boa Vista em 1-1 no jogo da noite desse sábado no Campeonato Carioca. O volante, deixa eu pegar o nome, lateral esquerdo, Jean, abriu o placar a favor do Boa Vista e o Vitinho acabou marcando o gol do empate para o Flamengo. Empate ruim, em jogo que marcou a primeira apresentação do Gabigol na temporada de 2020. Quando eu falo em temporada, é a partir do fim da temporada de 20, que acabou em 21, já com as competições de agora. Empate que mantém o Flamengo na liderança do campeonato. O rubro-negro tem 13 pontos em 6 jogos. E se o campeonato terminasse hoje, o Flamengo teria como adversário nas semifinais o Fluminense. É importante contar para vocês que a audiência também não foi boa. Se o jogo não empolgou, se o placar de 1-1 foi ruim, decepcionou os torcedores rubro-negros, a audiência também não foi boa. Média de 9 pontos na Record, com picos de 12. O problema é que essa audiência foi a pior em todos os jogos transmitidos pela Record do Flamengo. O Flamengo já havia feito 14 pontos de média contra o Nova Iguaçu, 16 pontos de média contra o Botafogo e agora 9 pontos de média. A Record ainda conseguiu ser a segunda colocada na audiência nesse sábado, só que bem atrás da Globo, que marcou 28 pontos. O Campeonato Carioca na Record ainda não engrenou, ainda não empolgou, não pegou. Só para completar, vale contar que também nesse sábado o Vasco acabou empatando em 2-2 com o Madureira, chegou a abrir 2-0, o Madureira empatou em 2-2, o Vasco é hoje o 8º com 6 pontos, o Madureira é o 3º com 10 pontos. Só para arrematar sobre o Flamengo, para responder até aquela promessa que eu havia feito no começo do vídeo. O departamento financeiro do Flamengo foi o responsável por brecar a contratação do Rafinha. Essa história todo mundo já conhece, embora o Rafinha desminta, assegure que foi a questão política que o impediu de ser contratado. O Rafinha está batendo na tecla de que, como Marcos Braz e BAP não se falam, se o Marcos Braz queria o Rafinha, o BAP e companhia não queriam, por isso o Rafinha não foi contratado. Informação que o Vene Casagrande trouxe nos últimos dias, que o Vitor Sá, um atacante de 26 anos que pertence ao Wolfsburg, foi oferecido ao Flamengo, agradou ao departamento de futebol, mas mais uma vez o departamento financeiro barrou a contratação do jogador. Só vai chegar se o Flamengo conseguir se livrar de algum jogador da posição. Se conseguir negociar o Vitinho, se conseguir negociar o Michael, caso contrário o Vitor Sá está descartado. Tudo porque o Flamengo tem perdido muita receita, não tem conseguido manter seu fluxo de caixa e o departamento financeiro está bem atento a toda essa situação, então é mais um reforço que o rubro-negro tentou e não conseguiu. Bora falar agora a respeito do São Paulo, que promete enquadrar a TV Globo. Como é que se dá essa história? O Eduardo Toni, que é o novo diretor de marketing do São Paulo, deu uma entrevista ao UOL, admitindo que o São Paulo está incomodado com o fato de receber bem menos do que Corinthians e Palmeiras, por exemplo, em relação aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Aí você deve estar perguntando, Nicola, os valores não são iguais? Não, não são iguais. Eles são iguais apenas em TV aberta, todos os 20 times da Série A recebem 40% da bolada de maneira igual,
30% de acordo com o número de partidas transmitidas em TV aberta e mais 30% de acordo com a classificação final. Aí a gente tem também uma divisão ou uma negociação individual dos direitos de transmissão em TV fechada no Sport TV. É também em cima disso que o São Paulo quer melhorar sua situação, mas especialmente no pay-per-view, que é hoje aquele responsável pela maior desigualdade no país. Fiz outro dia um levantamento, no ano passado um levantamento que dava conta de que o Flamengo embolsava com o pay-per-view 120 milhões de reais. Corinthians embolsava 110 milhões de reais, esses dois valores já garantidos para os clubes, independentemente do número de sócios torcedores ou do número de torcedores que admitiam para a TV Globo serem torcedores desses clubes. Palmeiras em 2019 também conseguiu o mínimo garantido de 80 milhões de reais. E aí que está a curiosidade. O São Paulo tinha mais torcedores assinando o pay-per-view da Globo e ainda assim recebeu menos do que o Palmeiras. O Eduardo Toni e o Júlio Casares querem discutir com a Globo uma renegociação desse contrato. Contrato que só termina em 2024. A Globo tem feito uma série de economias, tem aberto mão de vários campeonatos. Vocês têm percebido a quantidade de torneios que tem saído da grade de programação da Globo. Não sei se o São Paulo vai ter sucesso nessas negociações, mas acho legítimo que os novos dirigentes do Tricolor, entendendo que o valor do São Paulo estava subavaliado, queiram rediscutir essa situação. Isso está acontecendo também no marketing em relação a patrocínios. O São Paulo abriu mão de 5 contratos que acabaram no dia 28 de fevereiro por entender que os valores praticados eram muito baixos. Ah, mas o São Paulo vai correr o risco de ficar com a camisa vazia? Sim, vai correr, mas vai preferir ficar sem patrocinadores do que recebendo abaixo daquilo que avalia. Estou curioso para saber como é que vai terminar essa história envolvendo a Globo e o São Paulo e vou contando para vocês. Bora fechar o vídeo falando sobre o Grêmio. Eita, o Grêmio contratando a rodo. O Borré, contei para vocês na sexta-feira e no sábado, já aceitou a proposta do Grêmio, a proposta de 6 milhões de dólares de luvas, mais 2 milhões de dólares de salários por temporada. Faltam pequenos detalhes para que ele assine um pré-contrato e se mude para o Grêmio de graça na metade do ano. Rafinha é a outra grande novidade do fim de semana. Nesse sábado o Grêmio fez a primeira proposta oficial ao Rafinha e coisa de 4 horas depois o Rafinha já havia aceitado a oferta. Vai receber na casa dos 500 mil reais por mês, com luvas e também com uma produtividade atrelada ao desempenho dele. Quanto mais jogar, quanto mais títulos ganhar, maior vão ser os vencimentos do Rafinha. Ele é esperado nesse domingo em Porto Alegre para fazer exames médicos e para eventualmente já ser anunciado como novo reforço do Tricolor, contrato até dezembro. É importante contar até que o Rafinha já passou a seguir o Grêmio nas redes sociais, já fez postagem se declarando para a esposa dele, mas com um coraçãozinho azul. Já para indicar, para demonstrar que está a caminho do Grêmio, ele sempre fazia postagens e declarações com corações vermelhos e pretos em referência ao Flamengo. Foi preterido pelo Flamengo e acabou fechando com o Grêmio. Vitória pessoal do Renato Gaúcho, que na queda de braço com o presidente Romildo Bolzan conseguiu emplacar o lateral direito. E pode não acabar por aí. Ouvi de uma pessoa próxima ao Douglas Costa que o Douglas já comunicou a amigos que tem enormes chances de virar reforço do Grêmio na metade do ano. Vou tentar explicar com todos os detalhes essa história. O contrato do Douglas Costa com a Juventus só termina em junho do ano que vem. Ele está emprestado ao Bayern de Munique até metade do ano. Na teoria, voltaria para a Juventus. O Bayern já disse que não quer ficar com o Douglas Costa para a próxima temporada na Europa, ou seja, a partir de julho. A Juventus também já declarou para os jornais italianos que toparia rescindir de forma amigável o contrato do Douglas Costa. Ele ganha 6 milhões de euros por temporada e aí seria um baita no alívio nos cofres da Juventus se houvesse essa rescisão de forma amigável. O Douglas Costa não esconde de ninguém que gostaria de voltar ao Brasil, mais especificamente ao Grêmio. E essa negociação está rolando. E agora aqui que eu quero dividir uma informação exclusiva com vocês. O Douglas contou para um amigo dele que é jogador de futebol, já atuou com o Douglas Costa durante um longo período. Vou até dizer mais. Durante um longo período na Ucrânia, o Douglas contou para esse jogador que o Grêmio lhe ofereceu, acredite, 2 milhões e meio de reais por mês de salário num contrato de 3 anos. Se você multiplicar essas cifras, você vai chegar ao valor de 90 milhões de reais. É essa proposta em mãos ao Douglas Costa, feita pelo Grêmio de acordo com o próprio Douglas Costa. Ele fez essa confissão a um amigo dele do mundo da bola. O Grêmio não confirma as cifras, mas admite o interesse na contratação do atacante, que é muito bom jogador, mas tem se contundido demais, até por isso tem sido preterido nas escalações do Bayern de Munique. Até esteve no elenco campeão mundial Interclubes outro dia, mas não foi uma figura protagonista, não foi uma figura extremamente participativa.
Você deve estar se perguntando de onde vem tanto dinheiro para que o Grêmio contrate tantos jogadores. É bom lembrar que o Grêmio tem uma das melhores condições financeiras do país. Em 2020, mesmo com a pandemia, conseguiu um superávit de 38 milhões de reais, ou seja, fechou no azul em 38 milhões. Receita do clube na temporada passada de 426 milhões de reais. De fato, sair gastando 90 milhões com Douglas Costa, mais 80 milhões com o Borré, mais um caminhão de dinheiro com o Rafinha, pode fazer com que o Grêmio saia dos trilhos. Mas Romildo Bolzan e Carlos Amodeu, que são os homens que construíram essa engrenagem financeira do Grêmio, certamente devem saber o que estão fazendo. De qualquer maneira, com esses 3 reforços, o Grêmio passa a ser favorito a todas as competições que disputar ao lado do Palmeiras, do Flamengo e do Atlético Mineiro. O ano de 2021 está prometendo muito equilíbrio. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se agora. Hoje, domingo, vai rolar aquela tradicional live em que vocês perguntam, eu respondo. Ainda não confirmei o horário, vamos marcar alguma coisa entre 8, 9, 10 ao longo do dia na comunidade e aqui também no canal. Vou avisando vocês direitinho sobre o horário. Vocês entram, mandam perguntas e o que eu não souber, repasso para as minhas fontes via WhatsApp. Combinado, pessoal? Sempre um prazer ter vocês por aqui. Continue assistindo a vídeos do canal do Nicola. Acabou esse vídeo? Tem nada para fazer? Tá em casa curtindo o domingão? Vai ver a respeito das dívidas. Tem outros vídeos bastante interessantes. Tenho certeza que vocês vão curtir. Abraço, tchau, tchau!